A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Desde já quero agradecer a todos pela grande colaboração, grande contribuição ao nosso canal. Já contabilizamos agora 2.320 inscritos. Isso graças à sua inscrição, ao seu compartilhamento. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Já estamos aí em 13 de dezembro de 2020, mas o ano ainda não acabou e ainda é tempo de iniciarmos novos projetos para abençoar a sua vida, tá ok? Inclusive, o projeto que estamos iniciando agora, vamos fazer leitura da Sagrada Escritura, leitura da Bíblia, em diferentes versões, tá ok? Inclusive, mais para frente caberá uma aula melhor, aprofundando sobre as diferentes versões bíblicas, né, que temos disponíveis em língua portuguesa. Mas agora basta dizer apenas que há uma diferença fundamental entre versões distintas e Bíblias comentadas. Então você pode ter algumas Bíblias que têm comentários distintos, né, com propostas aí de diferentes escolas de teologia, mas que não necessariamente são versões diferentes. Então temos aqui que trazer, não uma explicação muito extensa, mas já uma distinção entre diferentes versões e diferentes Bíblias comentadas. Você pode ter uma Bíblia pentecostal, uma Bíblia palavra-chave, uma Bíblia MacArthur, mas todas elas estão dentro da versão Almeida Ferreira e corrigida ou Almeida Ferreira e atualizada. No caso aqui nós vamos trazer leituras dos textos bíblicos em diferentes versões e também usar o recurso dos comentários, os acréscimos aí com os comentários devocionais, comentário arqueológico, comentário de cunho histórico, de cunho teológico, de cunho apologético, tá ok? Então vamos trazer aqui essa contribuição, incentivar você a mergulhar na Sagrada Escritura e proporcionar a você leitura em diferentes versões, através desses vídeos que vão ficar gravados aqui disponível para vocês, tá ok? Vamos iniciar nosso trabalho aqui pela versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Essa tradução foi feita pela Sociedade Bíblica Brasileira, SBB, tá ok? Que fica lá em Barueri. Depois a gente vai trazer um estudo mais aprofundado, tá ok? Com alguns comentários, né, acerca das motivações dessa tradução, mas agora apenas para fazermos essa diferenciação, né? Então essa aqui é uma outra versão, essa versão construída, né, dentro dessa proposta, né, da linguagem de hoje, ou seja, trazer uma linguagem mais atualizada naquilo que a sociedade incorporou ao idioma, então termos mais atualizados, né? Não tão, vamos dizer assim, não tão clássicos, né? Como a gente tem a Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, que tem uma fala muito mais clássica, né? Mais rebuscada, né? Mais formal. Então uma Bíblia não tão formal como a Almeida Revista e Corrigida. E outras Bíblias que também oferecem recursos muito interessantes, como por exemplo a NVI. A gente vai trazer também a NVI, que quando chega naqueles termos que tratam de medidas, conforme o Antigo Testamento descreve bate, homer, né? Eles já aplicam ali a adaptação. Então eles já fazem o trabalho de adaptar para o nosso entendimento acerca das medidas, em metro, né, em litros, ou as moedas, convertendo já aqueles valores. Então nós temos aí algumas propostas muito interessantes. A NTLH, que vai trazer essa linguagem então para a atualidade, né, uma fala muito mais atual. A NVI, que vai apresentar esses recursos que são muito interessantes. E as outras versões, como a versão católica, a tradução ecumênica da Bíblia, também quero trazer aqui, a King James, ok? A nova versão transformadora. Então, vamos partir aqui já para o nosso trabalho, fazendo aqui as leituras e trazendo alguns recursos também, né? Alguns recursos que elas apresentam aqui que nos ajudam no entendimento acerca desses textos. Eu quero iniciar nosso trabalho pelo livro de Josué. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós já temos um trabalho sendo desenvolvido em relação a Gênesis e a Mateus. Estão sendo postados no canal Estudos Bíblicos, Conhecimento Bíblico Integral. Então ali estamos fazendo já os estudos que são ministrados na igreja e estão
mesclando entre Gênesis e Mateus, então Antigo e Novo Testamento. Então, ali já estamos trabalhando o livro de Gênesis, né? Esse livro que está dentro do Pentateuco, dentro da Torá. Então vamos deixar esse trabalho que já está sendo feito no canal Estudos Bíblicos. Depois a gente pode também aplicar esse trabalho, né, incorporando esses textos. Mas vamos partir aqui dos livros históricos, né, ou dos profetas anteriores, como é colocado na Tanakh. Tá, ok? Então, iniciando aí por Josué, ok? Vamos principiar aí por Josué e fazer a leitura do capítulo 1 de Josué nessas diferentes versões e também aproveitar o recurso, tá certo, de outros comentários bíblicos, mesmo que sejam na mesma versão. Então a gente vai trazer aqui, por exemplo, a NVI, a leitura da NVI, e trazer também a Bíblia arqueológica, que utiliza o texto em NVI, mas tem um comentário especificamente voltado para o aspecto arqueológico daquele texto. Então vamos fazer isso aí para oferecer a você esse recurso. Tá, ok? Vamos dar início então. Leitura do texto do livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, estaremos fazendo a leitura desse capítulo. Outra coisa, na versão NTLH, que vamos fazer a leitura agora, temos aqui, por exemplo, introdução aos livros históricos, é um recurso que eles apresentam. Os livros históricos do Antigo Testamento são 12, ao todo Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 de Samuel, 1 e 2 de Reis, 1 e 2 de Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Na Bíblia hebraica, Tanakh, Josué, Juízes, Samuel, Reis. Apenas Samuel é um livro e Reis é um livro. Eles mesclam esses livros e juntam. São classificados como profetas anteriores, e os demais livros, Ruth, 1 e 2 de Crônicas, Esdras, Neemias e Esté, aparecem em outros grupos. Na Bíblia grega, a Septuaginta, há outros livros históricos que não fazem parte da Bíblia hebraica, como por exemplo Tobias, Judite e 1 e 2 livro de Macabeus, que foram inseridos na Bíblia da Igreja Católica, né, os chamados deuterocanônicos. Então temos aqui um recurso já nos trazendo algumas informações acerca desse grupo de livros que chamamos os livros históricos, ok? Acerca de Josué, do próprio livro especificamente, né, o livro de Josué, ele apresenta aqui alguns recursos também. Ó. Introdução, o livro de Josué traz a história da conquista da terra de Canaã pelos israelitas, sob a liderança de Josué, e conta como as terras foram divididas entre 12 tribos. E aí ele vai falar aqui acerca do conteúdo, mensagem e autor. Então acredito que somente para termos conhecimento acerca dos recursos que são apresentados aqui na NTLH, nova versão na linguagem de hoje. Josué capítulo 1. Temos aqui esta nota esclarecedora aqui já de início. Okay? Josué fica no lugar de Moisés. Capítulo 1, versículos 1 ao 9. Como o Senhor havia ordenado, Números 27, 18 e 23, Deuteronômio 1, 38, Josué ficou no lugar de Moisés como líder do povo de Israel. Deus lhe deu as suas ordens, dizendo 3 vezes, seja forte e corajoso. Verificar, né? O 6, 7 e 9 também. Então, esse recurso é colocado em azul. Não sei se você está conseguindo perceber no vídeo, mas o recurso está sendo colocado aqui em azul, né, para diferenciar do texto canônico. Então, veja aqui. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante. Olha só que cada versão vai utilizar um adjetivo diferente aqui para qualificar a posição de Josué. Aqui é chamado ajudante de Moisés, chamado filho de Num. O ajudante de Moisés chamado Josué, filho de Num. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Veja que toda a linguagem, de fato, é adaptada para aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, né? A maneira como nós falamos na atualidade. Então, algumas pessoas podem entender que isso, de fato, é um auxílio, certo? Como que tirar a Bíblia daquele aspecto tão antigo, né? Tão arcaico muitas das vezes, mas para algumas pessoas, na verdade, isso um tanto que dessacraliza o texto. Então pessoas que, na verdade, entendem ser interessante sim a Bíblia manter esse aspecto formal, né? Esse aspecto um tanto mais diferenciado na linguagem. E existem outros textos
que de fato estão engajados a utilizar termos mais próximos do original, como que transliterando, pegando, não colocando a palavra ou o nome ou o termo como está no original, que dificultaria a leitura, mas pelo menos aplicando a ele uma transliteração, utilizando nossas letras, mas dando a sonoridade que aquela palavra tem no original. Então algumas Bíblias têm essa proposta, como eu acredito que a tradução ecumênica da Bíblia tem essa proposta. Aqui é outra, que é trazer uma atualização, trazer mais para perto da nossa fala cotidiana, né, no dia a dia. Olha só, como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbano; a leste, o grande rio Eufrates. Olha só os limites onde estão sendo colocados, lá no Eufrates. E toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. E você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre no que está escrito no livro da lei. Olha só como é colocado no versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então temos aí até o versículo 9. Aqui temos mais um recurso, tá ok? Aqui colocado em azul também, uma subdivisão para essa segunda parte aqui do capítulo. Então ele subdivide. Essas subdivisões aqui são artificiais, colocadas posteriormente pelo editor. Então o editor entende que esse subtítulo aqui vai facilitar, porque ele separou por temática, né? Então aqui ele acredita que é um tema, né? A fala, né? O ordenamento de Deus para com Josué. E aqui ele coloca então uma outra abordagem. Veja só, ele traz aqui um esclarecimento. Agora Josué toma as medidas necessárias para que o povo de Israel possa atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra prometida. A partir do versículo 10, que diz: então Josué ordenou os líderes israelitas. Deixa eu só tirar aqui. Veja só. Então Josué ordenou os líderes israelitas: vão no meio do acampamento, dando essa ordem ao povo: arranjem comida. Olha só como é colocado: arranjem comida. Você vai ver a linguagem que é adotada nos outros textos. Dando esta ordem ao povo: arranjem, está entre aspas, arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará essa terra a vocês, para morarem nela e ali viverem em segurança. Mas as suas mulheres, as suas crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem suas armas e atravessem o rio na frente de seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Maravilha. Até o versículo 14. O 15 agora diz: outra coisa, os versículos, diferentemente de algumas Bíblias, não estão agrupados aqui um abaixo do outro, ou um acima do outro, mas sim estão cursivamente, né? Estão indo ao longo aqui. Quando você termina o versículo, você já tem o início do outro com a sinalização aqui do próximo versículo, a numeração do próximo versículo, mas em linha contínua.
Então algumas pessoas preferem aquele no qual está colocado linha após linha, versículo após versículo em linha, né? Porque pode facilitar a localização durante uma pregação. Então, como o versículo começa aqui durante, né, em sequência ao outro, isso fica um pouco espalhado aqui no meio do texto. Então, numa localização rápida aí, numa pregação, pode gerar alguma dificuldade. Mas veja, no 15, eles tomaram posse da terra que o Senhor nosso Deus, eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. O 16. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor seu Deus esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Temos então a leitura do primeiro capítulo, tá certo, do livro de Josué, na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Vamos prosseguir então fazendo leitura também em outras versões. Quero trazer aqui a versão Almeida Revista e Corrigida, tá, ok? Temos aqui uma Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. Então, a Bíblia Pentecostal está indo aqui na versão Almeida Revista e Corrigida o comentário da Bíblia Pentecostal. Então, temos aí diversas Bíblias que utilizam a versão Almeida Revista e Corrigida, e esta aqui está utilizando essa versão e acrescentando os comentários, tá certo, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então estamos aqui com essa versão. Os recursos que ela nos apresenta, temos aqui um esboço do livro de Josué. Com relação ao grupo de livros, ela não apresenta recurso. Então a NTLH colocou uma nota ali explicativa, né, com relação ao grupo de livros denominado livros históricos ou profetas anteriores, né, no caso da Bíblia hebraica. A Pentecostal nos apresenta aqui um esboço do livro de Josué. Você tem aí toda a temática abordada, né, ao longo do livro e todos os textos, os trechos em que são abordadas. Algumas notas bem diretas aqui acerca do autor Josué, o tema, a conquista de Canaã, e a data aproximada para esse texto. Temos século XIV a.C., ok? Considerações preliminares, ele vai falar um pouco acerca do livro dentro do conjunto, né, do Antigo Testamento, e vai trazer também o propósito do livro, visão panorâmica, vai esclarecer acerca da situação histórica, né, na qual esse texto aqui está sendo vivenciado, características especiais, que eu acredito que ele vai explanar um pouco acerca da teologia do livro, e o livro de Josué e seu cumprimento no Novo Testamento, uma nota bastante interessante, né, que vai mostrar como esse texto ele é encarado então, né, na ótica neotestamentária. Então, algo muito interessante, as notas que são colocadas aqui no de Josué. Então vamos ler aqui a versão Almeida Revista e Corrigida e ler também alguns comentários que vão ser interessantes, né, que vão nos esclarecer algumas coisas aqui acerca do texto. Primeiramente a leitura diz o seguinte, aí você já vai começar a notar as diferenças, né, entre o texto NTLH e o texto Almeida Revista Corrigida. Veja só. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, servo de Moisés. Aqui aplica o termo servo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, e todo este povo, tu e todo este povo. A terra, que eu dou, fizer uma marcação bem em cima aqui da letra, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa Bíblia aqui é herdada, viu? A gente já tinha feito marcação. A terra que eu dou aos filhos de Israel.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse texto aqui é muito empregado e, infelizmente, algumas vezes empregado de forma distorcida por algumas pessoas que valorizam a teologia da prosperidade, tá ok? Quando descontextualizam, na verdade, essa aplicação. Então você tem que entender que o texto está inserido dentro de um contexto, inclusive um contexto histórico. Então, o contexto do qual esta fala aparece, no qual Deus está pronunciando essa sentença aqui para Josué, está ligado ao contexto no qual Josué é incumbido de introduzir o povo na terra que Deus deu a eles, tá certo? Conforme já havia sido anunciado por meio de Moisés. Então, todo lugar onde eles colocassem a planta dos seus pés, naquele território de Canaã, dado por Deus a eles, de fato era deles. Então, esta fala cabe no contexto. Esse contexto aqui é o contexto adequado para essa sentença. Deslocar essa sentença e aplicar em qualquer situação de forma irresponsável é desrespeitar o texto. Então, isso aqui não é falado a qualquer pessoa e nem a qualquer situação. Não é qualquer pessoa que pode vivenciar essa sentença, pode vivenciar essa promessa, ok? Então existem muitas situações em que isso aqui não se aplica. Assim você não pode sair manipulando a Bíblia e descontextualizando os textos, arrancando eles do seu contexto e aplicando aquilo que você quiser, porque isso seria a manipulação dos textos sagrados. Você tem que se ater ao contexto. Essa promessa está ligada ao contexto no qual Josué vai introduzir o povo de Israel na terra de Canaã, que foi lhes dada por Deus. E o povo que estava ali seria então desapossado, desalojado, uma vez que Deus assim ordenou. Todo lugar que pisar na planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti. Olha só como é a construção, né? A construção do texto. Enquanto ali era muito mais informal e direto, aqui você tem algo muito mais clássico, né? Mais nobre. Então, ninguém se sustentará diante de ti. Constrói até uma imagem, né? Como se a pessoa caindo mesmo diante da ofensiva ali de Josué e do povo de Israel, fortalecidos aí pela mão de Deus. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Que você percebe também uma grande diferença de construção, né, da NTLH para essa forma mais rebuscada e formal, né, de tratar. Te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca, ali diz, né? Fale com todas as pessoas, aqui diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não to mandei eu, veja-se, quem usa na atualidade um termo desse, to, não to mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, é uma forma muito mais rebuscada, muito mais nobre, muito mais formal, né, de tratar acerca aqui desse texto, né, a fala dele, né. Então também traz esse peso, né, dessa sacracidade do texto, né, aquela coisa muito mais
muito mais sagrada, formal, né? Então nós temos aí uma outra pegada, né? Temos aí uma outra forma de apresentação do texto. Enquanto ali temos uma facilitação, então tem essa vantagem da facilitação, mas também tem alguns riscos, porque aí não somente tradução passa a ser também uma interpretação. Então, com a tradução você tenta se manter fiel ao original. Com a interpretação você começa a dar mais liberdade para você primeiro entender, e uma vez que você acredita que tenha entendido o sentido da mensagem, você tenta adaptá-la. E nesse esforço de adaptação pode haver um afastamento da ideia original. Então tem que ter cuidado com essas adaptações feitas aí pela equipe de tradução, né, pelos editores. Então, tem essa desvantagem. A vantagem é a facilitação da linguagem, a desvantagem é o afastamento dos termos originais, da ideia, da mensagem original. A segunda parte ele também subdividiu aqui, ó, na NTLH ele colocava um pequeno recurso aqui, falando, né, um pouco acerca do que seria tratado. Aqui ele apenas faz a subdivisão e insere aqui, ó, Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então temos aqui subtítulo, né, que separa então esse segundo trecho. A partir do versículo 10, também foi dividido ali no versículo 10, veja. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial. Passai pelo meio do arraial. E ordenai ao povo, dizendo, provede-vos, olha o termo aplicado, hein? Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão, porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra de vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então leitura, né, de Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 18, versículos 1 ao 18, na versão Almeida Revista e Corrigida. Agora temos aqui as notas, né? Então aqui é o estudo. Temos aí diversas Bíblias que utilizam Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI. Aqui temos agora os diferenciais, o estudo. Estudo desenvolvido aí pela equipe, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então aqui temos aí a equipe, né, que integra, não vou trazer aqui nesse, mas aqui tem a comissão editorial, os comentaristas, né? Então temos aí toda a equipe que integra, tá certo? Os elaboradores dessa Bíblia de Estudo Pentecostal. Veja. Com relação ao versículo 1 e 1, Josué, filho de Num. Josué tinha sido um auxiliar achegado e amigo fiel de Moisés durante os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto. Ele cita Êxodo, cita vários textos aqui, também em Números. Homem cheio do Espírito Santo, já designado sucessor de Moisés, conforme Números 27, 18 a 24, Deuteronômio 34, 9. Deus agora o mandava conduzir o povo dele, para a terra da promessa. Cita Gênesis 12. O nome Josué significa o Senhor é salvação. O Senhor é salvação. Que aí no termo Yehoshua, tá ok? Do hebraico. E vai
ser, na verdade, vai aparecer no Novo Testamento como Yeshua, né, que será traduzido para o grego Iesous, e chegando até o português, Jesus. Então Josué, do Antigo Testamento, figura como no Antigo Testamento Yehoshua, no Novo Testamento Yeshua, e é traduzido, né, a partir do grego para o português, Jesus. Inclusive é algo que ele vai até dizer aqui. Ó. Josué, a forma grega deste nome é Jesus. Mateus 1, 21. Tá ok? Josué é um tipo ou figura de Jesus Cristo, pelo fato de introduzir o povo de Deus na terra prometida e conduzi-lo à vitória sobre os seus inimigos. Cita aqui Hebreus. Ver também o estudo de Cristo no Antigo Testamento, outro estudo, né, da equipe aqui da Bíblia Pentecostal. A conquista de Canaã, ou Palestina, começou a cerca de 1405 a.C. Então esse aqui adota a teoria de que o êxodo ocorreu em 1445 a.C. Então, partindo daí, eles acreditam que em 1405 já estava sendo feito aqui o trabalho, né, para a conquista da terra. A liderança de Josué sobre Israel durou cerca de 25 anos. Então, informações interessantes, né, acerca de Josué, sua origem, seu nome, né, sua função e o período em que estava trabalhando aqui pela inserção do povo dentro da terra de Canaã. Veja, agora para o versículo 2 e também nos traz aqui alguns recursos, que é até extenso. Veja só. Assim como as experiências de Israel no deserto, sua entrada em Canaã e sua conquista do país podem se chamar as figuras, está em aspas aqui, que foram escritas para aviso nosso, também em aspas. 1. A terra prometida e sua conquista pelo povo de Deus tipifica não o céu, mas a herança espiritual atual dos crentes e a sua salvação em Cristo. Então, uma primeira tipificação, né? Quando o povo é introduzido na terra de Canaã, pode ser uma tipificação, então, do homem perdido que agora está incluso na família de Deus, né? Através de Cristo Jesus, está no reino de Deus. O 2. Embora os crentes já possuam a salvação e, em certo sentido, já estejam nos lugares celestiais em Cristo, em aspas aqui, cita Efésios 1 e 3, ainda precisam combater o bom combate da fé a fim de assegurarem sua posse da salvação final e do repouso eterno. Cita 1 Timóteo 1, 18 ao 20 e outros textos. Assim como foi a conquista de Canaã, tomar posse da salvação e da vida eterna também envolvem a guerra e a vitória espirituais. Efésios 6, 10 ao 20. Terceiro ponto aqui do estudo que ele está desenvolvendo. Para Josué e os israelitas, a posse da terra prometida foi conseguida e mantida mediante a fé em Deus, expressa na obediência à sua palavra e na luta contra os inimigos de Deus. Cita versículos 7 ao 9 e também Deuteronômio 28. Para o crente do novo concerto, a posse da salvação e das bênçãos de Deus também é mantida mediante uma fé viva e presente em Cristo. Ver estudo Fé e Graça, cita a página 1704. Expressa pela obediência à sua palavra, ver João 3,36, anota. E na guerra espiritual, então veja que é interessante, né, essa colocação que ele faz aqui, porque é o elemento da fé. Ninguém é salvo por obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus, né, pela graça sois salvos. Mas uma vez salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, existe toda uma batalha espiritual para resistir às forças, né, o mundo, a carne, o diabo, esses inimigos que estão constantemente em oposição à nossa salvação, nossa permanência na salvação em Cristo. Então temos que combater constantemente, inclusive lutando contra nós mesmos, né, sujeitando nossa carne. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ele está utilizando aqui esses dois conceitos. Um da fé em Deus, tem que crer, né, no Senhor Jeová para participar dessas promessas. E outro do esforço, né, do trabalho. Então, as coisas caminham juntas, tanto a fé quanto o esforço, o trabalho. Nem só uma, nem só outra. Nossa guerra espiritual contra o pecado, a carne e Satanás. Ele cita aqui, ó, Gálatas 5, 16, 2. Cita também Efésios 6, 11. Por conseguinte, a posse da terra, isto é, a herança do Senhor,
pode ser perdida, conforme Josué adverte, lá no capítulo 23, versículo 16. A esperança da posse final do repouso divino definitivo acha-se na fé, nas promessas de Deus, é o que cita versículo 6, e no seu poder, 3, 14 a 17, e na sua presença pessoal, cita os versículos 5 e 9 desse capítulo 1. Comentário ao capítulo 1, versículo 5, serei contigo. Olha só o que ele diz. A promessa fundamental que Deus fez a Josué, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, é também o compromisso que ele assume com todos os crentes na luta pela fé, na luta pela sua fé. Romanos 1,17, Mateus 28,20, então cita os textos no qual o Senhor garante a sua presença conosco, garante então, né, a sua graça, né, sobre nós, para que nós possamos estar prosseguindo nessa caminhada. Então, da mesma forma como Deus afirmou estar contigo, estar como Josué, né, estar com o servo do Senhor, para fazer então prosperar nessa empreitada. A presença permanente de Deus conosco é agora uma realidade através de seu Filho, Mateus 1,23, e do dom do Espírito Santo, Lucas 24,49. Muito bem. Aqui comentário ao versículo 7 agora, do capítulo 1. Fazer conforme toda a lei. Para possuírem a terra prometida, Josué e os israelitas precisavam comprometer-se a obedecer a palavra de Deus escrita. Né? Vê na próxima nota. A palavra de Deus escrita no livro, entre aspas aqui, isto é, escrituras, né? Versículo 8, devia ser sua autoridade máxima em confronto com todas as ideias, tradições ou religiões humanas. Esse princípio aplica-se igualmente aos fiéis do antigo concerto e da nova aliança do novo concerto. Também estão debaixo aqui da mesma diretriz, né, de estar conforme o livro da lei. O nosso livro da lei é a Sagrada Escritura. Tá, ok? Agora ao versículo 8 aqui também, ó, o livro da lei. Esta expressão refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, contendo as palavras, mandamentos e revelações de Deus a Moisés, conforme Deuteronômio 31, 9 ao 12, também o 24 e 26. Evidências da fidelidade de Josué para com a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, meditar nela e obedecê-la em tudo. Temos aí citação de Esdras 7, 10, também Tiago 1, 22 e 25, né, para a necessidade de estar em obediência à palavra de Deus, né, obediência aos mandamentos do Senhor, conforme estão na Sagrada Escritura. Ainda sobre o versículo 8, ele também faz outro comentário. Farás prosperar o teu caminho. Aqueles que conhecem e seguem a palavra de Deus serão prósperos e bem-sucedidos pelo fato de possuírem a sabedoria para viverem em retidão e de alcançarem o alvo de Deus para a sua vida. Salmos 14, 2. Também 119, 99. Também Provérbios 1 e 3 e o 10 e 5. Os requisitos para essa prosperidade e sucesso são: 1. Ser forte, corajoso e diligente. Ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo que cremos e fazemos. Cito o versículo 7. Sim, acabei lendo 2. Eu citei 1 e também citei o 2 aqui. Ser forte e corajoso já é ter a palavra de Deus como nosso guia supremo, é o 2. O 3, estudar a palavra de Deus com meditação diariamente. O 4, resolver buscar continuamente a presença de Deus por toda a vida. Ok? Esta mensagem dirigida a Josué enseja-nos um conjunto de princípios gerais, para uma vida bem-sucedida. Não devemos jamais concluir que Deus tenha a obrigação de conceder prosperidade material a todos quantos cumprirem estas condições. Princípios gerais desse tipo não são garantias absolutas. Princípios gerais desse tipo não são garantias absolutas. A coisa aqui não é a barganha. É isso que o comentarista está preocupado aqui em esclarecer. Não é uma receita de bolo. Você vai pegar essas palavras aqui como se fosse uma palavra mágica, né? E é o que as pessoas na verdade estão fazendo. Aplicando a palavra de Deus como se fosse
um livro de receitas mágicas, né? Um livro de magia. Você vai lá e realiza aqueles rituais e aquilo acontece obrigatoriamente. Não, isso aqui é um conselho. Então, Josué teve que obedecer, teve que se pautar por esses conselhos para que as promessas de Deus se efetivassem, porque eram condicionais. E aí você tem outros textos que nos orientam em relação a diversos outros aspectos da vida. Então não é, você vai tirar do contexto e aplicar. É como aquele texto, onde pôr a planta do seu pé é vosso. Tá, em que contexto se está? Quem disse? A quem foi dito? Em que momento? Então não adianta você destacar daquele momento e daquele contexto e querer utilizá-lo como uma palavra mágica e aplicar a qualquer situação. Que aí é onde entra distorções, né? Manipulação da Sagrada Escritura. Pois estão sujeitos aos desígnios soberanos de Deus para cada um de nós. Às vezes ele permite passarmos por sofrimentos e adversidades. Muito bem, aqui os próximos comentários estão ligados ao capítulo 2. Então encerramos por aqui esta contribuição, né, na Almeida Revista e Corrigida na Bíblia de Estudo Pentecostal. Ok? Agora eu quero trazer outra Almeida Revista Corrigida. O texto já foi lido, então eu quero apenas utilizar os recursos. É isso que nós vamos fazer agora com a Bíblia Palavra-Chave. Bíblia Palavra-Chave. Esta Bíblia é excelente. Ela tem alguns recursos extraordinários. Claro que algumas pessoas têm uma certa dificuldade em relação a esses recursos, né? É um dicionário extraordinário que tem no final dela dicionário de hebraico e de grego, dicionário Strong, do hebraico e do grego. Aqui, ó, só para você visualizar, aqui a parte hebraica, tá ok? E a parte grega está mais para cá. Aqui a parte do dicionário grego, né? Então você pode estudar as palavras na fonte, né? E até os termos originais. Nós temos aqui a abertura do dicionário. Dicionário hebraico do Antigo Testamento de James Strong, anotado pela AMG. Você tem esse recurso maravilhoso. Para você acessar essas palavras, chamadas palavras-chave, né? Quando você tiver este recurso disponível, ela vai sublinhar, que ela não vai dar de exatamente todas as palavras. Tem alguns termos que não vão contribuir necessariamente com o entendimento, né? São apenas alguns textos que contribuem na construção gramatical, mas ela vai nas palavras que são significativas para o entendimento do significado, do sentido do texto, tá ok? Então, por isso são as palavras-chave. Apesar que o dicionário é completo, então você pode investigar todo o dicionário, encontrar as palavras ali, encontrar termos, né, que são também termos importantes para a construção gramatical, mas aqui o objetivo são as palavras-chave, a palavra-chave que vai trazer um entendimento melhor sobre aquela ideia dentro daquele texto, ok? Então você tem alguns recursos, por exemplo, essa chave aqui no início, ela remete a um comentário que está logo abaixo, um comentário exegético. Você viu que a Bíblia Pentecostal nos deu muitos comentários devocionais, né, aplicando o texto à nossa vida, então, trazendo, né, riquezas do texto para aplicação na nossa vida pessoal. Eu quero trazer recursos arqueológicos, quero trazer recursos de historiografia e aqui também um recurso exegético. Aqui a preocupação dele não é tanto a aplicação à nossa vida, e sim trazer um entendimento exegético acerca do que aquele texto diz, o que aquele texto significa, a intenção do autor, a partir das palavras que foram empregadas, né, os termos que foram aplicados. Então você tem esse primeiro recurso que remete ao comentário exegético abaixo. E você tem a palavra. Então, continuando aqui, a chave remete a um comentário que está logo abaixo, tá ok? No texto. E o sublinhado é uma palavra-chave, tá ok? Então, essa palavra-chave, você vai encontrar o termo que está ligado a ela, que vai ser um termo em hebraico, porque está no Antigo Testamento. Para o Antigo Testamento, o hebraico. Para o Novo Testamento, o grego, tá ok? Então, você tem os dois dicionários disponíveis lá no final da Bíblia. Para você encontrar esta palavra, para morte, lá no hebraico, você tem 4194. Vamos até fazer isso, já para fornecer aqui, né, essa ilustração do recurso, né, da importância desse recurso. Veja, então,
O termo de número 4194 vai estar ligado à palavra morte que aparece aqui no texto de Josué. Ok, vamos lá. Bíblia, o dicionário, né, que está aqui ao final da Bíblia, dicionário Strong. Esse aqui é a parte hebraica. Agora vamos buscar o 4194. Vamos lá. 2588. Já estamos no 50 aqui. Vamos lá. 46. Torna. 43. 4194. Veja só. No 4194. O quê? Pega. Você tem, ó. Mavet, que é o termo hebraico aplicado aqui a esse termo. Mavet, 4194. De 4191, então relaciona também a esse termo. Morte, natural ou violenta, concreto. Os mortos, seu lugar ou sua condição. Hades, figurado. Pestilência, ruína, tá? Estar, né, morto. Ser, mortal. Morte, morrer, morto. Ele vai trazendo outros significados aqui, ó. Está ligado a todos esses termos aqui, né? Essas variações. Substantivo masculino que significa morte. O termo denota a morte que ocorre por meios naturais ou violentos. Naturais, você encontra ali em Gênesis 27, 7 e 10. Também em Números 16, 29. Violentos, se encontra em Levítico 16, 1, Juízes 16, 30. Em outros textos designa o lugar onde habitam os mortos. Então também está ligado a isso. Mais conhecido como Seol. Aí você tem outras referências, Jó, Salmos, Provérbios. Visto que a morte ou a doença estão intimamente relacionadas, e por conta do contexto, a palavra sugere o significado pretendido de doença mortal. O significado pretendido de doença mortal, praga, epidemia ou pestilência. Jó 27,15, cita Jeremias. Tá? Em sentido figurado, o termo expressa a ideia de ruína ou destruição. Pode ser literal, significando morte violenta ou não, ou pode ser empregado de forma metafórica. Ok? A ideia de ruína ou destruição, especialmente quando contrastada com as noções desejáveis de vida, prosperidade e felicidade. Cita Provérbios e Êxodo. Esse substantivo deriva do verbo mut. Ok, então aqui com esses recursos você conseguiu ver o que o termo hebraico aplicado aqui tem de variantes, né, de variações de aplicação e também, né, sua colocação tanto de uma forma literal quanto metafórica, né? Então somente para você ver, né, a importância desses recursos. O texto já foi lido, o texto é a mesma versão. Então aquela Bíblia Pentecostal que eu li e essa Bíblia Palavra-Chave estão na mesma versão, ao meio da revista corrigida. Então a versão é a mesma. O diferencial são os comentários. Então, a equipe da Bíblia Palavra-Chave elaborou todo um comentário exegético para esta Bíblia. Tá, ok? Aí vamos direto ao recurso, né, do comentário exegético. Olha só. Temos alguns comentários. Ó. Remetendo aqui ao capítulo 1, versículo 1. Veja só. O texto apresenta Josué como servo de Moisés, o que é visto na palavra hebraica Mesaret. Mesaret. De 83, 34. Se você for lá, né, nessa numeração, você encontra lá nesse verbete aqui, mais acerca dessa palavra, Mesaret, okay, do hebraico. Um particípio que significa aquele que serve. O nome de Josué originalmente era Oséias, números 13 e 16. Números 13 e 16. Ele foi comissionado anteriormente por Deus para ser o sucessor de Moisés. Cita números 16 a 23. Você viu que um lugar chamou Josué de servo, outro lugar vai ter um texto que vai chamar de ministro. Então todos estão ligados a este Mesaret, que é, né, aquele que serve, né, colocado dessa maneira. Esta comissão incluía instruções para cultuar. Essa comissão incluía instruções
para consultar os sacerdotes através do Urim e Tumim, em busca de respostas do Senhor. Contudo, nesta ocasião da incumbência, né, de Josué para o comando do povo, Deus manifestou-se diretamente a ele, né, como fizera a Moisés, conforme Números 12, 18, e faria posteriormente com os profetas. Então, o comissionamento de Josué teve uma característica toda especial por meio da manifestação direta de Deus, o comissionando para essa importantíssima tarefa de substituir o servo Moisés, que havia morrido, e agora assumindo Josué, então, esse posto, comissionado diretamente por Deus para essa tarefa. Tá, ok? Agora, o segundo comentário exegético, ele se reporta aqui aos versículos 3 ao 6. Aqui a chave, a partir do 3. Ó. Ele se reporta dos versículos 13 ao 6. Veja. Esta perícope detalha a natureza física da terra prometida para os filhos de Israel, como narrado anteriormente. Gênesis 15, 7 a 21, também 18, 13 e 14. Muitos estudiosos negam que Israel tenha recebido da parte do Eterno uma promessa incondicional a respeito de uma terra física. Todavia, eles têm dificuldade para explicar algumas referências que atestam a veracidade e o cumprimento dessas promessas, como, por exemplo, a expressão pisar a planta do vosso pé. É um termo que se reporta mesmo a um ato bastante físico, né? Então, alguns estudiosos da teologia liberal, eles gostam muito de alegorizar os textos bíblicos, né? Para tentar se desvencilhar dessas características de literalidade, de cumprimento das profecias, né? E tentar como que fazer dele apenas um exemplo moral, ético, né? Algo que possa ser adaptado a qualquer situação, a qualquer momento. Mas existem certas dificuldades para fazer isso com todos os textos, com todo e qualquer texto. Inclusive este, né, com essas aplicações desses termos. Pisar na planta do vosso pé, por exemplo. Ou que se refere à geografia específica da promissão. A promessa dessa terra prometida aos descendentes de Israel permanece ainda por se cumprir. Tanto que você percebeu, a extensão territorial foi demarcada, né, que Israel se estabeleceria na terra e dominaria desde o Mediterrâneo até o Eufrates, sendo que o território de Israel efetivamente controlado por eles ao longo da sua história, que você vai perceber ao longo da leitura bíblica e estudo de livros de história de Israel, que a sua extensão de fato ia até o Jordão, e as terras a leste do Jordão eram constantemente disputadas, estando certas vezes sob seu governo e muitas das vezes caindo, né, sendo novamente recuperada pelos povos que estavam à sua volta, né, Moabitas, Edomitas, né, os arameus. Então esses povos geralmente retomavam as posses sobre essas terras. E, na verdade, apenas no reinado de Salomão houve uma maior extensão territorial, indo até próximo do Eufrates. Mas acredita-se que Israel, de fato, controlará toda essa extensão territorial no reino milenar, com Cristo Jesus. Quando o filho de Davi, de fato, governar, né, sobre esta terra, Israel terá então todo esse alcance territorial, né, conforme a promessa que Deus já havia feito a Abraão e que está sendo também feita aqui a Josué. Tá, okay? Então tem algo escatológico aí para o futuro em relação a esse cumprimento. A outra chave remete-se aqui ao versículo 7. Veja só. O chamado ao bom ânimo ou coragem é na realidade um chamado à fé. Chamado ao bom ânimo ou coragem é na realidade um chamado à fé. Crer na promessa de Deus levaria à coragem e à obediência aos mandamentos divinos. Nos dias odiernos, né, ou atuais, os crentes devem se apropriar das promessas do Senhor da mesma forma como no passado, pela fé. Muito bem. Aqui nesse trecho você vê que o autor da Bíblia do Pentecostal já trouxe alguns estudos com alguns pontos até para ligar, né, a nossa trajetória a uma aplicação teológica do texto de Josué. Então, um texto histórico, um texto narrativo que fala de fatos históricos concretos, ocorridos, mas que podem ser tipologicamente aplicados também a nós, né? Então, você faz uma leitura metafórica, né, desses textos aqui. E aqui no caso, ele também está aproveitando um pouco disso, fazendo a exegese
e ir fazendo a transição, né, conceito. Tenha coragem, ele diz, é como quando a gente no Novo Testamento ouve, tenha fé. Temos aí essa ligação entre nós e eles. A outra chave remete ao versículo 13 e a última aqui do capítulo 1. É importante perceber que a palavra descanso, a palavra descanso, da maneira usada em outras passagens, não significa paz completa, mas é um termo relativo. Muito bem, então esclarecido, né? Que não é que eles terão agora perpetuamente uma situação de paz perene, né? Perfeita, completa, eterna, mas sim que eles estarão tendo descanso, estarão seguros na terra, né? Claro, terão que continuar batalhando, pelejando, mas terão agora esta segurança enquanto estiverem fiéis ao Senhor. Então temos aí os recursos da Bíblia Palavra-Chave, que juntamente com a Bíblia de Estudo Pentecostal é um texto da versão Almeida e corrigida. Agora temos um texto aqui que é da Almeida Revista e Atualizada, ok? Da Almeida Revista e Atualizada. Então temos uma Bíblia de Estudo MacArthur, tá? A Bíblia de Estudo MacArthur, os comentários, né, colocados por John MacArthur. A editora SBB, ali tínhamos a editora CPAD, tanto para a Palavra-Chave quanto para a Pentecostal. Aqui temos a editora SBB, tá? E o texto, conforme nos é apontado aqui, ó, texto bíblico, Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Então aqui vamos perceber algumas nuances, né, de diferença de termos aplicados, de construção textual, da versão corrigida, que fizemos leitura, para a versão atualizada e a versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Vamos ver. Assim, alguns recursos que a Bíblia traz. Temos aqui, ó, o título do livro. Este é o primeiro dos 12 livros históricos. Recebeu o nome dos feitos heróicos de Josué, o substituto por quem Moisés orou e quem comissionou como líder de Israel. Números 27, 12 e 23. Josué significa Javé salva, ou Senhor é salvação, e corresponde ao nome Jesus do Novo Testamento. Deus libertou Israel nos dias de Josué e esteve pessoalmente presente como comandante salvador, lutando em favor de seu povo. Maravilhoso. Aí temos autoridata, outro recurso apresentado, pano de fundo, né, o contexto histórico, temas históricos e teológicos que são encontrados aí nesse livro, dificuldade de interpretação, interessante, ó, ele já faz aqui, como que um recurso apologético, né? Então já apresentando para você quais são as dificuldades e respostas, né, a essas dificuldades. Então bastante interessante esse recurso aqui da Bíblia MacArthur. Então temos aqui a equipe, né, de estudo Bíblia MacArthur inseriu estes recursos aqui. O esboço, temos aqui também um esboço, e os comentários abaixo aqui. Vamos passar para o texto, estamos já encerrando nosso trabalho de hoje. Temos outras versões, mas vamos trazer em outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso e ficar difícil de ser visualizado. Então vamos deixar com a NTLH, a Almeida Revista Corrigida, os recursos da Bíblia Palavra-Chave, mais a Almeida Revista Atualizada e os recursos da MacArthur. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor. Então, enquanto um coloca, né, o ajudante, o outro auxiliar, o outro emprega o termo servidor, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado. Veja, vô-lo tenho dado. Então o Senhor já havia se manifestado favoravelmente a que Israel possuísse essa terra. Promessa feita desde Abraão, repetida a Jacó, né, novamente a Moisés, colocada como texto, né, e agora confirmada com Josué, quando eles estão já na iminência, né, de adentrar a terra e de fato vivenciar o cumprimento da promessa. Como eu prometi a Moisés, aquela descrição, ó, desde o deserto, que esse deserto é o Negev, ao sul, ao Líbano, que é ao norte, extremo norte de Israel. Até hoje, no meio de Israel, ao norte é o Líbano. Até o grande rio. O grande rio, em outras versões, já colocou direto Eufrates. Na versão NTLH já colocou direto Eufrates, já facilitou nisso. Mas quem é habituado à leitura dos textos do Antigo Testamento já sabe que quando é mencionado o grande rio,
está falando-se do Eufrates, tá, ok? Mesmo que o Nilo também seja um grande rio, né? Mas esse termo é aplicado ao Eufrates. O rio Eufrates, né? Coloca aqui. Toda a terra dos heteus, tá certo? Ou os hititas, né? Na atualidade. Ou até o mar grande para o poente do sol, ou seja, o mar Mediterrâneo, será o vosso limite. Ninguém se poderá resistir todos os dias de tua vida. Ninguém poderá se resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos seus pais, dar aos seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E agora o segundo trecho, que também subdivide no versículo 10, né, com esse título aqui que é dado, a preparação para atravessar o Jordão. Versículo 10, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra de vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviardes iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem, veja o que ele diz aqui, só um minuto. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, ali em outra versão dizia a tua boca, né? Aqui já coloca direto, as tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Então versões muito aproximadas, somente algumas palavras, né, que são diferentes, mas seguem também essa linha, né, de um texto bastante formal, bastante tradicional. Os recursos da MacArthur nós temos, em relação ao versículo 2, a terra que eu dou. Esta é a terra que Deus prometeu na aliança que ele havia feito com Abraão, né, como já mencionei. Então a promessa já vem desde lá de Abraão, e que foi muitas vezes repetida mais tarde. Cita Gênesis, vários textos aqui. Agora, em relação ao versículo 4, as fronteiras da terra prometida são a oeste a costa mediterrânea, a leste o rio Eufrates até o distante oriente, ao sul o deserto até o Nilo no Egito e ao norte o Líbano. Muito bem. Ele coloca aqui que o deserto, na verdade, mencionado seria o deserto do Egito, na verdade, não o Negev, né? Estendendo mais ainda aí, mais extensão territorial, né? Promessa de poder divino para a tarefa de Josué. Então, com relação ao 5, é isso que ele diz aqui, promessa do poder divino para a tarefa de Josué. Então, Deus se comprometendo em capacitá-lo, né? Em poder divino acompanhá-lo. Sob juramento, prometi dar a teus pais, conferir Gênesis 12, 7, 15, 18 a 21, 17, 8, 26, 3, 28, 13, 35, 12, a Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem.
Com relação ao versículo 7, ser forte, muito corajoso. Veja notas de Deuteronômio 31, 6 a 8. Lá já é trabalhada essa questão, né? O versículo 8 diz ó, deste livro da lei, referência à escritura, especialmente de Gênesis a Deuteronômio, escrita por Moisés, conforme Êxodo 17:14, Deuteronômio e tal. Medita nele, ler com o pensamento concentrado, ocupar-se longamente com a palavra de Deus. As partes da escritura que possuímos na época sempre foram o principal alimento espiritual daqueles que serviam a Deus. Por exemplo, Jó, cita aqui Jó 23:12, tá? Cita Jó 23:12, vamos lá. Salmista também, Salmo 1 ao 3, Jeremias 15:16 e o Senhor Jesus, conforme o Evangelho de João 4:34. Prosperar, ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido, muito bem. Vou colocar aqui, muito bem. Vamos lá. Outra coisa que coloca, prosperar, ser bem-sucedido. A promessa da bênção de Deus foi dada a Josué, que tinha grande responsabilidade. Este princípio é central para todo esforço empreendido espirituais, ou seja, profundo entendimento e aplicação da Escritura em todas as épocas. Profundo entendimento e aplicação da Escritura em todas as épocas. Então temos aí, quando ele diz acerca de ser bem-sucedido, fala também acerca de aplicar corretamente a Escritura para que de fato possa ser bem-sucedido, né? Então o comprometimento e andar conforme o livro da lei era fundamental. Conforme, o que ele diz aqui em relação ao versículo 9: o Senhor é contigo. Essa certeza sempre foi o apoio que bastava para os servos de Deus, tais como Abraão, Moisés e seu povo, Isaías, Jeremias e dos cristãos através dos séculos. Muito bem, o Senhor é contigo é algo que está presente na atualidade, né, em relação a nós. É como Cristo diz, né, estarei convosco até a consumação dos séculos. É a semelhança, né, daquilo que no Antigo Testamento digo, sou contigo. Dentro de 3 dias, em alguns casos, acontecimentos que tiveram lugar antes deste anúncio, e desses 3 dias, conferir também o 3, versículo 2, são descritos mais adiante, como por exemplo, quando Josué enviou 2 espias para fazer um levantamento da terra prometida. 2:22. Meia tribo de Manassés, em Gênesis 48, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, de modo que José de fato recebeu bênção dobrada. Com isso, a terra prometida foi repartida em 12 assentamentos, sendo que Levi foi excluído por causa de sua função sacerdotal. Então ele fez questão de esclarecer essa questão. Meia tribo de Manassés, a tribo de Efraim, ambas, né, são tribos ligadas a 2 filhos de José. Então José, um dos 12, teria José então uma bênção dobrada, uma vez que não ele, mas na pessoa de seus 2 filhos, foram colocados, né, no seu lugar como herdeiros da promessa de Deus. Mas da mesma forma como você tem José sendo substituído pelos seus 2 filhos, Efraim e Manassés, você tem Levi sendo retirado, né, daquele rateio, daquele sorteio das terras, né? Então Levi não recebeu uma terra como herança, mas sim cidades dentro das herdades de seus irmãos. Então você tem a saída de Levi e a inserção, né, de mais um filho de José. Com relação ao versículos 13 e 18, o Senhor vos dá essa terra. Deus lhes deu essas terras justamente do outro lado do Rio Jordão, ao leste, números 32. No entanto, eles tinham o dever de ajudar as outras tribos de Israel na invasão e conquista das terras no oeste. Então, em relação às tribos, né, de Manassés e de Ruben, meia tribo de Manassés, Ruben e Gad, que mesmo tendo já recebido terras a leste, se comprometeram a entrar junto com eles na campanha de desapropriação daqueles povos que estavam ali para a conquista dos seus irmãos. Então, fizemos aí a leitura da versão NTLH, a versão da Almeida Revista Corrigida, a Bíblia Pentecostal e também a palavra-chave, né? Mostramos recursos da palavra-chave, e acabamos de fazer a leitura da Almeida Revista e Atualizada com os recursos da Bíblia de Estudo MacArthur, tá ok? Então aqui encerramos. Temos outras versões para trazer, né? Preparei até aqui, deixei as Bíblias já organizadas, né?
a versão King James, ok? A versão NVI, e a NVI eu quero trazer os recursos da Bíblia NVI, mais a NVI versão arqueológica, né? Então vamos trazer aqui os recursos dessas Bíblias, só que eu vou dividir o vídeo, vou gravar outro vídeo com essas outras Bíblias, para que não fique tão extenso, tá ok? Então vou encerrar por aqui, depois nós continuamos trazendo recursos dessas outras versões bíblicas e seguindo aí ao longo dos textos bíblicos, fornecendo então a vocês esse importante subsídio, a leitura de diferentes versões e a leitura de diferentes recursos bíblicos para o entendimento do texto, tá ok? Agradeço a todos que continuaram conosco ao longo desse trabalho que estamos realizando. Deus continue abençoando sua vida. Curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e continue conosco ao longo dessa jornada. Muito obrigado.